Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar aqui um exemplo onde a gente pode trabalhar com argumentos injetáveis dentro de campos customizados, seja ele um view field, ou um view, ou até mesmo um componente liver personalizado. Bom, essa é uma abordagem um pouco mais específica, assim, uma situação onde a gente tem que trabalhar com um campo um pouco mais avançado. É um recurso mais avançado, mas vocês vão ver que a aplicação ela, assim, é bem tranquila. Eu já peguei algumas dúvidas, já respondi até algumas dúvidas da maneira como eu achava que poderia resolver, né, esse problema, essa situação, mas há pouco tempo eu aprendi a fazer um modo melhor, aprendi isso com o Dan, e eu vejo que é uma forma menos frágil de você quebrar a sua aplicação. Da forma como eu fazia, resolvia, mas em determinadas situações isso poderia quebrar a aplicação. Então eu consegui esse conhecimento, né, absorvi esse conhecimento e vou passar esse conhecimento para frente. Então, no vídeo de hoje a gente vai abordar como a gente pode trabalhar melhor essa situação, né, como a gente pode trabalhar com esses componentes customizados e trabalhar com os argumentos injetáveis de uma forma menos frágil na sua aplicação. Bom, então eu estou aqui no meu projeto de exemplo, eu estou aqui na edição do meu post, e aqui eu tenho um campo, que ele é um campo view de layout, onde eu estou construindo aqui uma URL que vai direcionar lá para o meu front, que é o meu post. Aqui poderia ser também um view field, ou poderia ser um componente livewire personalizado, customizado. Bom, mas diferente dos outros campos do meu formulário, esse campo aqui ele não tem um estado, né? Como o título, o slug aqui tem um estado. Então esse campo aqui, ele é montado, né? À medida que eu tenho a alteração aqui da minha slug, eu monto esse campo aqui. Até esse momento, eu estou utilizando o meu próprio record para buscar essa slug aqui, né? Mas em determinadas situações, como eu já vi algumas dúvidas de usuários, eles precisavam, na verdade, recuperar aqui dentro de um campo personalizado o estado de um outro campo do formulário. Por exemplo, pegar aqui o estado do título da slug quando isso aqui tiver uma alteração. Então, essa era a dificuldade. Porque se a gente está falando simplesmente do record, a partir do momento que eu vier aqui salvar o meu post, o meu record aqui vai atualizar. Então, se eu fizer uma modificação na minha slug, a partir do momento que eu salvar o meu form, a minha slug vai mudar aqui. Mas essa situação, onde essas pessoas queriam modificar as informações dentro de um view field, trabalhavam com reatividade. Então é como se ele mudasse o campo do formulário e já tivesse que também mudar essa informação dentro desse campo customizado. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns recursos onde você pode conseguir esse resultado. Bom, antes da gente começar, eu só queria deixar claro que o exemplo que eu vou usar aqui é, na verdade, só uma forma de eu demonstrar essa aplicação desse recurso, né? Porque às vezes as pessoas assistem os vídeos e informam, mas você não precisava ter feito isso, ou poderia ter feito de outra forma. Então, assim, não que isso seja imprescindível aqui para o funcionamento do meu formulário, mas é só uma forma de eu demonstrar como você pode alcançar esse tipo de resultado e aí você pode aplicar da forma como você achar melhor. Bom, então acessando aqui o meu projeto, eu vou aqui no meu post resource e aí eu tenho o meu componente aqui, que é aquele alert que eu estou mostrando lá. Ele é um view. Então esse componente, ele está em Filament, Forms, Components, View. Ele é um componente view de layout. Aqui eu estou passando uma view para ele, então estou chamando essa view de post URL. Acessando aqui o meu post URL, eu tenho aquele HTML que eu estou mostrando lá. Então aqui está o meu alert, aqui está o meu título, post URL, e aqui eu estou construindo a minha URL, né, o meu link. Estou passando aqui uma rota, que eu estou chamando de post.show. Nessa rota eu estou passando esse parâmetro, que eu estou buscando do meu record. Então estou fazendo um get record slug. Esse record aqui é o record que eu estou trazendo da minha model, né? Então essa informação aqui eu já tenho no meu banco de dados. Bom, a primeira coisa aqui que eu gostaria de fazer, na verdade, é acessar isso aqui somente quando eu estiver no meu edit post. Então, eu vou aqui no meu post resource e aqui eu tenho um item de formulário. Então eu posso usar
a minha estrutura de field para conseguir também outros métodos, acessar outros métodos e outros recursos como um outro campo qualquer, né? Então aqui dentro eu tenho um visible on. E isso eu posso passar aqui onde que eu quero, né, que esse campo seja mostrado. Então aqui eu vou fazer um edit. Feito isso, esse campo só vai mostrar agora no meu formulário de edição. Outra condição que eu quero aplicar aqui é de mostrar isso aqui somente quando o meu status for published. Então, quando isso aqui for true. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui no meu formulário, o meu toggle, meu published, ele já é live. Então, quer dizer que esse campo ele já é reativo. E aqui, o que, que a gente precisa fazer? Eu vou passar aqui um visible, vou passar aqui uma closure, e aí a gente vai fazer o quê? Injetar aqui o meu get. E aqui a gente vai fazer um get published. Dessa forma, a gente vai mostrar o campo somente quando o meu status aqui, o meu published, for true. Bom, agora a gente vai trabalhar aqui a reatividade do nosso campo slug. Da forma como está aqui, se eu fizer uma modificação na minha slug, o que vai acontecer? Ele vai fazer aqui, eu já estou trabalhando a reatividade aqui, então ele vai aplicar em cima da minha slug, ou do meu título aqui para minha slug, mas aqui em cima ele não vai refletir nada, porque eu estou utilizando o record, ele só vai fazer se eu vier e salvar o formulário. Então aqui, o que eu estou fazendo na minha slug? Então depois que eu altero o estado dela, eu estou pegando o meu estado aqui, o meu state do meu campo slug, então estou pegando o valor dessa slug e estou convertendo para slug dentro desse campo. Então estou forçando esse campo a ser uma slug. E aqui depois eu estou fazendo uma validação para saber se essa slug ela é única no meu banco de dados. Mas aí o que eu quero fazer? Agora, toda vez que eu trocar, que eu mexer aqui, eu também quero mexer aqui em cima. A primeira coisa que eu faria aqui é dentro da nossa view aqui, do nosso post URL, ao invés da gente fazer aqui o nosso get record, eu faria o seguinte, um slug igual a this data slug. Lá no nosso formulário, eu sei que a gente tem um state path chamado data, e ele é um array. Dentro dele é que ficam todos os elementos do form, né, os componentes do form. Então eu poderia chamar um slug, um title e assim por diante. Então eu sei que dentro dele eu consigo trazer essa propriedade. E aqui eu faria um slug. Como que isso aqui fica na aplicação? Com o comportamento que eu gostaria. Então toda vez que eu vier aqui e trocar minha slug, ele vai trocar aqui em cima, né? Toda vez que eu tiver aqui uma reatividade, automaticamente ela é aplicada lá em cima. Porque o que eu mudo nesse componente aqui, eu estou mudando ele também dentro lá do meu thisData. Mas qual seria o problema então de fazer isso aqui? Quando a gente está trabalhando aqui uma página, a gente tem esse state path que o formulário define lá como um data. Mas se a gente vier aqui no nosso resource e se a gente não tiver aqui uma página de edição, se na verdade a gente tiver um modal, esse state path ele é diferente. Então o que vai acontecer? A nossa aplicação vai quebrar. Por isso que eu comentei de ser uma solução, e eu já inclusive passei essas soluções como resposta de dúvidas, mas ela é uma solução mais frágil. Então, como é que a gente pode resolver esse problema para que se mudar, se a nossa aplicação mudar, ou mesmo se a gente utilizar outra forma de mostrar o nosso formulário, que isso não quebre? O erro que ele está mostrando aqui, na verdade, o nosso get published está retornando aqui um null. Como esse método, né, como aqui na verdade a nossa closure está assinada para um booleano, como ele é null, ele está falhando aqui nessa linha.
Não era exatamente isso aqui que eu queria mostrar, então eu vou tirar aqui. E na verdade, o erro que eu quero mostrar é esse aqui. Quando a gente vem no Edit, percebam que o nosso data aqui, o nosso array aqui, ele não existe. Porque quando a gente abre um modal, esse state path aqui é diferente. Então, como é que a gente faz para resolver, né? Se a nossa aplicação mudar, como é que a gente deixa isso aqui de uma forma transparente para que não quebre? Bom, para eu explicar um pouco sobre esse recurso, a gente precisa entrar em algumas classes dos componentes para entender um pouco do funcionamento delas. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso text input, se eu acessar essa classe, a gente tem aqui, ele estende um field. Se a gente for para esse field, ele estende um component. Se a gente for para ele, ele estende um view component. E dentro desse view component, ele estende outro component. E assim, a gente cai numa classe abstrata aqui, que tem uma trait que chama evaluate closures. Se a gente acessar essa trait, a gente pode ver que ele tem um método aqui chamado evaluate. E uma das principais funções aqui desse método é justamente resolver closures. E a gente pode utilizar esse método aqui lá dentro da nossa view para passar uma closure e dentro da closure, a gente usar alguns elementos, alguns argumentos injetáveis. Mas como que isso aqui funciona na prática? Bom, então acessando aqui a nossa post URL, ao invés da gente passar aqui, pegar a nossa slug através desse thisData slug, a gente pode fazer o seguinte, um evaluate, e aí dentro desse evaluate a gente vai passar uma function, e nessa function a gente vai passar o nosso argumento injetável get. Então eu vou fazer aqui um get, e dentro dele agora a gente pode fazer um get slug, que é o mesmo get que a gente usa nos elementos do form, né? Então aqui a gente está fazendo basicamente a mesma coisa, só que a gente está utilizando o evaluate justamente para resolver esse get e buscar informação como se fosse em um outro campo. Como resultado aqui da nossa aplicação, primeira coisa, quando eu estava clicando no editar, ele já quebrava o formulário por conta do state path. Agora você vem aqui no editar, ele já não quebra o formulário, porque o state path a gente não está usando, né? Está sendo ignorado. A gente está utilizando, na verdade, o argumento injetável get para buscar a informação da slug. E aí, toda vez agora que eu mudar a slug aqui, ele automaticamente atualiza também o campo, né? Então esse era o resultado que eu queria chegar. Toda vez que a gente mexer em um determinado campo, a gente também atualizar o campo aqui em cima. E o mesmo tem que acontecer se a gente vier aqui na nossa page, no nosso array aqui get pages, que eu tinha comentado aqui a nossa página do edit. Então se eu vier aqui e mudar, atualizar aqui e agora clicar na edição para que essa edição seja aberta em uma page, o nosso formulário também não quebra, né? Então todas as modificações aqui elas acontecem da mesma forma como se a gente estivesse utilizando no modal. Então veja que é uma forma mais segura, né, da gente fazer essa configuração, porque se a sua aplicação mudar, isso vai ser transparente, isso não vai quebrar a aplicação. Essa condição aqui também tinha dado problema na exibição do modal. Então aqui eu queria fazer o seguinte, mostrar somente o meu view, a minha view, quando o meu published fosse true. Então isso aqui também deu problema. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar isso aqui e fazer a mesma coisa lá dentro do nosso post URL. Então isso aqui a gente pode fazer aqui um if evaluate. Então ao invés de pegar aqui a nossa slug, eu posso pegar o meu published e aqui embaixo a gente faz um end if. Então agora toda vez que o nosso campo for published, que o nosso status aqui, né, for published, que ele for true,
a gente vai exibir. Se ele for false, a gente esconde. E o mesmo tem que acontecer se a gente utilizar o modal. Então aqui na minha aplicação, eu vou voltar, vou tirar a minha página e a gente vai usar como se fosse um modal. Então aqui agora, quando eu clico no editar, ele respeita, a gente não quebra, né, a tela. E quando eu troco aqui, a gente também tem o mesmo comportamento. Então a gente pode ver que o comportamento é exatamente o esperado. O interessante aqui de falar sobre esse recurso é que aqui eu estou usando o get, mas você também pode utilizar os outros argumentos injetáveis aqui do Filament, né? Então você pode trabalhar o get, você pode trabalhar o set, você pode trabalhar o próprio component, você pode trabalhar o livar, a instância do livar. Então aqui tem algumas outras possibilidades que você pode injetar dentro do seu componente customizado. Eu não vou falar sobre esses outros porque acho que o vídeo pode ficar muito longo, né? Mas de repente a gente pode trabalhar esses outros elementos em vídeos futuros. Bom, pessoal, então aqui o nosso evaluate, ele vai resolver aqui tudo que a gente passar dentro da nossa closure. Então os outros elementos, argumentos injetáveis que a gente passar aqui, ele vai resolver. A gente também, como a gente está usando aqui somente o get, a gente tem um outro método que também vai nos dar o mesmo resultado. Então se eu vier aqui no meu text input, vou pegar aqui o meu field, vou acessar aqui o meu component, e a gente tem uma trait aqui que chama hasState. Nessa trait, eu vou procurar um método aqui que chama getCallback. Esse método aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai nos dar uma instância do nosso get. Então aqui dentro, eu poderia também fazer o seguinte, ao invés da gente passar aqui o nosso evaluate, eu poderia fazer isso aqui, ó, getCallback, e aqui a gente passar o nome do nosso field, que aqui no caso é o published. E se a gente pegar e fizer a mesma coisa aqui na nossa slug, o resultado aqui ele tem que ser o mesmo. Então se a gente voltar aqui no nosso form e fizer isso aqui, o resultado é o mesmo. Então o que eu modificar aqui, ele vai modificar, e também fazendo o controle aqui do nosso state, ele vai ter o mesmo resultado. Então o evaluate, ele vai resolver tudo que você passar ali dentro da closure. Como a gente está usando somente o get, eu também tenho essa alternativa de usar esse método aqui que chama getCallback. Então tem essas duas possibilidades. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. O recurso que eu mostrei hoje, ele é um pouco mais avançado, né? Ele é um pouco mais específico. Ele vai fazer mais sentido para pessoas que utilizam o Filament com um pouco mais de profundidade, né? Mas eu vejo assim que se isso não te ajudar agora, provavelmente vai te ajudar no futuro. E é uma forma também de você saber como lidar com esse tipo de situação, né? Então, eu acredito que vale a pena passar esse conhecimento para frente. Eu também não sabia disso, né? Fiquei sabendo disso há pouco tempo. Bom, então é isso. Bom, não deixa de curtir o vídeo, de comentar, também de compartilhar. Comenta se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Um abraço, te vejo no próximo vídeo e até a próxima.